Meu nome é Fabrícia Almeida, eu sou especialista e mestre em implantes dentários e hoje eu vou explicar para vocês a importância do guia multifuncional. Então, o objetivo do guia é a duplicação da prótese total que o paciente já apresenta. Então, a gente só vai ter condição de estar duplicando essa prótese se essa prótese estiver em condições favoráveis, se ela realmente está reproduzindo o que a gente quer no final de um protocolo, de uma prótese fixa sobre implante. Então, a prótese tem que estar com a dimensão favorável, o posicionamento dos dentes, ela tem que estar fixada, ela não pode estar sem uma mínima fixação, um posicionamento certo no rebordo, esteticamente favorável também, com os volumes faciais de preenchimento, tipo a flange da prótese, com condições favoráveis também. Então, se algum fator desse não tiver ok, é o ideal a gente confeccionar uma prótese total nova, tá? Mas se a gente tiver uma prótese total favorável, a gente pode fazer essa duplicação com um duplicador de metal, idealmente, que eu vou explicar depois, no próprio consultório, tá bom? Então aqui eu vou conversar com vocês sobre a vantagem de a gente estar usando esse guia multifuncional. Ele é multifuncional por quê? Porque ele faz vários papéis, né? Então ele serve como uma moldeira, tá? Uma moldeira para transferir o posicionamento dos implantes. Ele já dá pra gente a dimensão vertical que o paciente tem, né? A gente já tem a dimensão vertical aqui, a gente tem o posicionamento dos dentes, a gente consegue com esse guia posicionar melhor os nossos implantes, né? Ele orienta na posição dos implantes, ele serve como um guia cirúrgico também, ele serve como um guia de posicionamento dos mini pilares, se a gente for precisar fazer usar algum tipo de componente angulado. Ele também ajuda nessa definição no momento da cirurgia, na hora que a gente está escolhendo qual componente que a gente vai estar usando. E também ele posiciona, ele já dá para o laboratório uma referência do posicionamento da barra. Então, fazer o protocolo, que é uma prótese fixa, o protocolo de Bredemar, que é uma prótese fixa sobre múltiplos implantes, sem o guia, com o objetivo de dar carga, ele fica mais demorado, né? Porque se você não fizer com guia multifuncional, o que vai acontecer? Você vai moldar com uma moldeira, uma moldagem convencional, e depois você vai provar a placa base e o plano de cera. E aí isso demora o processo, isso não é que dificulte, mas ele vai ter mais consultas. Se a gente faz uma cirurgia, se a gente consegue estar fazendo uma moldagem desse paciente para o objetivo de fazer a carga imediata, e a carga imediata com uma prótese definitiva, com a barra e com tudo, tá? O ideal é que a gente use o guia multifuncional, porque ele vai ajudar a gente a ter menos tempo no laboratório, por todas essas vantagens que eu falei para vocês, tá? Então, o guia multifuncional, ele serve basicamente como um guia cirúrgico, um guia da prótese, como uma moldeira e referência para o laboratório, para o posicionamento da barra, dos dentes. Então, realmente, ele agiliza muito trabalho e dá uma previsibilidade maior para a gente, né? O que eu costumo dizer normalmente é que a gente faz todo um processo prévio, uma construção, um planejamento prévio para no dia da cirurgia a gente ser mais assertivo, mais rápido e conseguir estar entregando essa carga imediata para o paciente em no máximo 10 dias. Agora a gente vai fazer a duplicação da prótese, tá? Essa prótese aqui é uma prótese de curso que eu já uso para os alunos fazerem essa prática no curso. Então, aqui a gente tem um duplicador, tá? Esse duplicador, a vantagem dele frente ao duplicador, que é a caixinha de orto, a saboneteira, é que ele é de metal, então ele é mais rígido e ele tem essa dobradiça. E quando a gente fecha e dá uma pressão aqui com o material de moldagem, que o objetivo é pressionar mesmo, a gente consegue fechar aqui, apertar com essa roldana e não distorcer o que está dentro. Então, muitos alunos me perguntam, Fabrícia, mas precisa dessa caixa metálica? O ideal, tá, para a gente ter menos distorção, menos problema depois, é que a gente use realmente a caixa metálica, tá? Então, esse aqui é um duplicador que já é feito aqui no Brasil, mas o duplicador original é o duplicador de Lang. O nome do duplicador é duplicador de Lang. Eu acho que vocês conseguem encontrar no Alibaba, AliExpress, pela internet, e ele chega direitinho, tá bom? Eu tenho um duplicador que já é confeccionado aqui no Brasil. Então, o que a gente vai precisar? 4 medidas de alginato numa cuba e 4 medidas de alginato na outra cuba, tá? A gente vai manipular esse alginato simultaneamente e colocar somente de um lado.
não é para colocar nos dois lados juntos, senão ele gruda e não abre mais, tá? Então primeiro a gente vai fazer um lado e depois a gente vai fazer o outro, tá bom? Agora eu vou começar a manipular o alginato e já mostro para vocês. Aqui a gente já tá colocando o alginato. Ele tem que preencher toda a caixa mesmo, tá, gente? Essas rebarbinhas pra fora não precisa deixar, não. A ideal é que a gente passe um pouquinho assim na prótese, tá? E aí a gente vai afundar essa prótese aqui. A metade dela, tá? Não é pra colocar a prótese toda. E aí a gente espera esse alginato secar. Ele vai secar pra depois a gente fazer o outro lado. Aqui, depois que começar a secar o alginato, o ideal é que a gente tire toda essa parte que fica em cima do metal, tá vendo? Porque senão depois, para ele fechar, ele já fica com o volume do alginato aqui, ó. O alginato já tá quase seco. É legal tirar esses excessos, tá? Eu vou tirar um excessinho que também sobrou aqui em cima da prótese. Agora já tá pronto pra gente colocar o outro lado aqui, a mesma proporção, tá? 4 medidas de cada lado. Então, 4 medidas aqui e a gente vai fechar. Gosto de passar uma vaselina aqui. O alginato, depois que ele tá certo, ele não vai grudar no alginato, tá? Mas a vaselina, ela não distorce em nada essa situação, então eu gosto de passar uma vaselina no próprio alginato pra gente fazer o outro lado. A prótese, nesse momento, a gente não pode tirar do lugar, tá bom? Deixa a prótese quietinha lá, porque marcou já o posicionamento dos dentes. Tá uma consistência ótima, tá, do alginato. Já comecei a colocar um lado. Sobra mais um pouco aí? Sim, também dá. Deixa eu colocar aqui em cima também da própria prótese, que vai grudar no que tá lá ainda mole, lá do outro lado. Então, aqui a gente vai apertar e, ó, tem que extravasar esse pouco, tá? Não precisa ser nada muito, não. Mas aqui a gente já aperta. E o ideal é que a gente consiga, ó, fechar a caixa o máximo que a gente puder aqui na chavinha. E agora é deixar ele secar. Então, agora eu vou abrir, tá? Já secou, ó. Ótima duplicação, tá vendo? Aqui, vou tirar a prótese. E a gente tem, ó, o lado dos dentes copiado e a parte do rebordo. Os dois foram copiados. E a partir disso aqui agora, eu gosto de fazer a mesma limpeza que eu fiz lá do outro lado aqui, tá? Pra gente vazar o acrílico. E agora, a prótese está pronta, a duplicação está pronta pra gente reproduzir aqui com o acrílico por dentro. Interessante, gente, antes da gente começar a vazar o acrílico, é passar uma vaselina na parte da engrenagem dele, porque a chance de grudar a vaselina aqui é enorme e depois fica muito difícil para tirar, tá? Então pode passar até no metal mesmo, aqui fica mais fácil, mas é mais aqui na dobradiça, tá? Fica mais difícil. E aí, ó, aqui a quantidade, normalmente para uma prótese desse tamanho, né, que é uma prótese total inferior, quase meio pote desse, tá? Pra gente fazer um acrílico com uma quantidade confortável, né? Porque ele vai ter que preencher toda essa região aqui e preencher essa região aqui também do rebordo, tá? Então, vou botar mais um pouquinho, quase, vamos pensar, a metade desse pote de vidro, tá? Ó. Metade do pote de vidro vai bem. Agora, o líquido, o ideal é que tenha uma outra pessoa, não tem que botar no conta-gotas, Cláudia. Uma outra pessoa para te ajudar, tá, nisso, porque sozinho não dá pra você manipular e colocar o líquido no conta-gotas, aí tem que ser uma quantidade bem abundante. Ela tentou virar o pote aqui todo, sabe? Que eu acho que vai ter que ser isso mesmo. Vai demorar até amanhã. Tá bom. Aí aqui a gente homogeneiza bem, tá? O ideal, gente, é ele entrar nessa consistência, tá? Nessa consistência fluida.
Pode subir só um pouquinho a câmera que eu vou. E aí a gente colocar primeiro na parte dos dentes, tá? Ó. Quanto mais alto você colocar ele, a tendência desse acrílico ficar mais transparente, tá? E aqui é legal também. Cláudia, tenta segurar aqui assim, ó, pra ela não ficar dobrada, que ele consiga que ele entre em todas essas irregularidades aqui da prótese. Essa quantidade foi uma quantidade bem boa, tá? Não tá com pouca resina, não. Se a gente for apertar aqui, ó, vai até aparecer que ela já extravasou pra cá, tá vendo? Então, sempre apoia e fecha, que aí, ó, olha como é que já tá extravasando, tá vendo? Aperta o máximo que você conseguir. E aí, aqui, a gente pode fazer uma bolinha com esse resto de acrílico, que a gente tem uma noção de quando ela vai ficar pronta. Vou esperar. Agora eu vou abrir a caixa. Ó, saiu a parte do rebordo aqui, tá vendo? Aí a gente pode puxar até por aqui mesmo, ó. Essa espátula aqui. Aí o que sobrou aqui pra fora, a gente pode quebrar assim, ó. O que conseguir é que ela ficou um pouquinho mais grossinha, esse escoamento. Quando ela fica mais fina, é mais tranquilo de estar tirando, tá? Mas aqui ela já vai saindo que você não conseguir tirar. Vai fazer o corte, que eu vou mostrar o corte daqui a pouco. Um corte pra gente conseguir fazer o guia, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o guia multifuncional, tá? No momento de uma cirurgia. Então, o guia, ele tem os recortes, né? Pra gente conseguir fazer o posicionamento dos implantes. O recorte na palatina. O importante de um guia superior, gente, é a gente não tirar, tá? Aí já é um guia inferior. Mas a gente não tirar a parte do palato, tá? Não remover a parte do palato. Então, a parte oclusal dos dentes, ela é removida pra gente conseguir estar posicionando os implantes e depois a gente conseguir posicionar os componentes, o transfer, os componentes da parte de prótese. Essas aberturas na frente, esses orifícios são importantes para a gente conseguir unir o próprio transfer, né, que já está unido entre eles, com o guia multifuncional e também por escoamento do material de moldagem que a gente vai estar usando também para fazer essa moldagem, tá? Então, aí a gente consegue ver os dois guias, o recorte, como ele fica do guia inferior, tá? E de um guia superior. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal que eu vou estar postando mais coisas sobre a implantodontia, prótese, e não deixe de curtir e de compartilhar com seus amigos.